Bom dia, Cláudio Rezende. Bom dia, um abraço a você também, a todos do Tiro de Meta deste domingo, que será do Galão da Massa, de volta à Arena MRV após 15 dias. O Atlético recebe o Botafogo no horário nobre do futebol, 4 horas da tarde. E antes teremos a despedida do ídolo do atacante Hulk, que estará ali no estádio, no gramado, vai receber algumas homenagens, vai dar algumas palavras também ao torcedor pelo alto-falante da Arena MRV e vai ser muita emoção, com certeza, nesse Dia das Mães. 2 reforços vindos do departamento médico. O volante Cissé, que já está fora há algum tempo, e também o atacante Coelho, né, que é um titular dessa equipe do técnico Barba Domingues. Ficam disponíveis, a exemplo do Preciado, lateral direito, que estava suspenso no meio de semana na Copa Sul-Americana. As ausências, Lianco e Alan Franco, os 2 por suspensão. O provável galo de Everson, Natanael, aí a dúvida se vão 2 ou 3 zagueiros. Juan, Vitor Hugo, pode pintar o Alonso, se for com 2 zagueiros por ali, o Renan Lodge na esquerda, meio campo com o Maicon, aí o Tomás Pérez, Bernard, Minda, pode ser o Coelho, né? Se for 2 zagueiros, o Coelho joga. E o Cassierra no comando do ataque. O Galo que depois do Botafogo, no próximo sábado, pelo Brasileirão, também joga em casa. Oportunidades para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O que você espera do Atlético contra o Botafogo, Ale Oliveira? Que o time volte a jogar bem, né? Como jogou no Clássico, para mim, contra o Cruzeiro, fez a melhor partida do ano, né? Coletivamente e vários jogadores individualmente, mas depois na Sul-Americana já foi mal de novo. Tô muito curioso como ele vai fazer a administração desse elenco, né? Aliás, a administração do elenco por parte do Atlético, de modo geral, tem sido muito ruim, mas pensando no Campeonato Brasileiro, o que ele vai fazer com os jogadores que já têm muitas partidas? Se ele vai apostar na molecada, na composição do elenco, como ele fez no Campeonato Brasileiro, mas já não fez na Sul-Americana. Tô muito curioso, é muito difícil saber o que esperar, né, do Atlético, tanto com relação à formação, com relação a relacionados, com relação à produção, porque depois da apresentação no Clássico, você fica assim, fala, pô, será que vai ser nesse nível, né? Será que vai ser com esse padrão, com essa intensidade? Com essa vontade daqui pra frente, porque daí os resultados acontecem normalmente. Por exemplo, se ele joga metade do que ele jogou na Sul-Americana, que ele jogou contra o Cruzeiro, ele é campeão da Sul-Americana, vem dado. Se ele fechar os olhos, ele é campeão. Mas não joga, né? Não joga. Então, precisa ver se retoma esse nível próximo disso, porque a gente sabe que o Clássico tem uma magia em todos os sentidos, né? Mas se retoma próximo disso, né? E tô muito curioso para ver todas as relações dos 11 titulares, a relação dos caras que vão pro banco de reservas, pra gente ter algumas definições desse elenco aí do Atlético, né, Cirilo? O favoritismo é leve pro lado do Atlético. Porque joga em casa, a Arena MRV vai receber um bom público nesse domingo, o horário ajuda, tem a despedida do Hulk, é um clássico nacional, né? E Atlético e Botafogo tem muita rivalidade nesse século, principalmente, tá? Tem muita rivalidade aí entre os 2 clubes, a gente não pode esquecer, em 2024 eles decidiram uma Libertadores. Eu acho, Cirilo, a impressão que me passa é que esse elenco do Atlético é meio... A gente tem outros times que acontece isso. O Corinthians, por exemplo, é um bom exemplo. Eu acho que é meio que escolhe jogo, sabe? Eu acho que esse elenco do Atlético é meio que um elenco que escolhe jogo. E aí a gente vê partidas como o Clássico contra o Cruzeiro, em que o Atlético anulou o adversário e venceu de forma justa e incontestável, e 3 dias depois, jogos como esse que ele fez no Uruguai contra o Juventude, praticamente com o mesmo time, né? Um adversário de um nível baixíssimo, e o Atlético, por falta de intensidade, por falta de gana, não conseguiu um resultado que seria importantíssimo aí para poder se classificar com mais facilidade na Copa Sul-Americana. Então a gente fica sempre nessa dúvida, né? De qual vai ser o Atlético que a gente vai ver em campo. A minha expectativa é de ver um time bastante motivado, de ver um time que vai estar com o torcedor ao seu lado, voltando à Arena MRV e precisando do resultado, né? Porque o resultado é muito importante pro Atlético, para ele
poder se distanciar mais ainda dessa briga para não voltar à zona de rebaixamento e passar a pensar numa briga pela parte de cima da tabela. O Galo vinha preservando da Copa Sul-Americana, mas vocês vão se lembrar que na última terça-feira não, né? Foi com o time considerado titular em campo contra o Juventude. Amanhã também. A tendência de time titular, até porque de terça para domingo deu tempo para recuperar a moçada, mas é bom lembrarmos que na próxima semana o Galo tem Copa do Brasil, quarta-feira, lá em Fortaleza, contra o Ceará. É outro jogo de mata-mata, o Galo tem vantagem mínima, não é um jogo que está decidido, muito pelo contrário. E no fim de semana pega o Mirassol de novo em casa. Então é uma oportunidade de conseguir aí arrancada no Brasileirão, 2 jogos em casa, Botafogo e Mirassol, e carimbar a vaga na Copa do Brasil na próxima fase. Então nesse período aí é bom ele ter mais gente à disposição, Cirilo, porque não creio que o Barba, nessas partidas que eu citei, vai colocar time reserva, mas ele vai ter que rodar um pouquinho, porque são muitos jogos em sequência importantes. Botafogo, Ceará e depois o Mirassol semana que vem. Eu não colocaria 3 zagueiros no Atlético. Eu não sou contra o esquema com 3, eu não sou contra esquema nenhum. 3 zagueiros, 3 atacantes, 3 volantes, eu acho que você tem que trabalhar com a sua realidade, né? Com o plantel que você tem à sua disposição. E eu não gosto dos 3 zagueiros do Atlético, não confio, não acho que vivam grandes momentos. O Juan Tressoldi, para mim, é o que está numa fase menos pior, mas não acho que seja um grande zagueiro, mas pelo menos ele não tem comprometido. Agora, para você pegar mais um ali, não é simples. Para você pegar 2 é muito complicado, sendo que você tem outros setores do campo, fundamentalmente na meiuca ali, você tem jogadores mais talentosos, né? Então se você tem mais gente boa no meio campo, para que você vai gastar um desses com um zagueiro que você duvida, né? Contra o Cruzeiro deu certo, porque tudo deu certo. Tudo deu certo contra o Cruzeiro, não teve ninguém que jogou mal, tudo deu certo. E vale lembrar, Cirilo, eu falei isso aqui depois da vitória do Atlético, né? Que tem todos os méritos do mundo, né? Porque jogou mais, mereceu o resultado. Um Cruzeiro meio que com o porta-mala lotado, né? Uma coisa que a gente tem dito muito, de quanto o futebol é cada vez mais físico, né? De ocupação de espaço, de disposição. Mas se ele tivesse o Vitor Hugo bom, né? O Vitor Hugo do meio campo. Se ele tivesse Vitor Hugo, se ele tivesse o Coelho, se ele tivesse o Hulk, ele não jogaria daquele jeito. Então nem ele sabia que ia jogar assim, né? Então ali deu certo porque deu tudo certo. Mas para você ter esse esquema com 3 zagueiros, acho que você tem que partir de um ponto básico, que é ter 3 zagueiros, né? E o Atlético não tem hoje. E não tem jogadores que sejam melhores de confiança, como tem no meio campo, por exemplo. No meio campo você pode usar vários atletas ali, alguns que ele não usa, outros que ele largou. É por isso que é tão difícil, né? É tão difícil a gente entender o Atlético, entender a cabeça do Barba. Um dia ele fala que tem cara dando migué, mas esses caras ele não afasta do time, né? Aí outro dia ele fica nessa história se quem que vai continuar, quem não vai continuar. É difícil, muito difícil, mas eu não iria com esquema com 3 zagueiros, nem se o Lianco tivesse à disposição. Um detalhe aí, o Vitor Hugo, meio-campista, ele segue fora. O Vitor Hugo, a informação do Atlético no clássico contra o Cruzeiro, na semana passada, é que ele tinha um edema muscular. Só que ele ainda está fazendo alguns trabalhos em campo, mas não foi totalmente liberado pelo departamento médico, jogador que também é importante, mas vai ficar aí para as próximas partidas. Nesse cenário, Cirilo, o Barba Domingues vai levar ainda um mistério ali na escalação do Atlético, mas se ele quiser utilizar o Coelho, muito possivelmente ele abandonaria o esquema com 3 zagueiros. Nos 2 últimos jogos ele foi com 3 zagueiros, né? Pode ser uma tendência, pelo menos para começar o jogo. O Barba Domingues, quando fez esse esquema contra o Cruzeiro, o time foi muito bem, né? Conseguiu a vitória. Teve postura interessante também no Mineirão. É verdade que era um jogo diferente, né? O Atlético como visitante, deixando mais a bola com o adversário, foi mais reativo. Mas o Barba Domingues não achou o Atlético mal, né, em campo no primeiro tempo, principalmente lá com os mesmos 3 zagueiros, esquema com 3 zagueiros contra o Juventude, quando naquele segundo tempo, no finalzinho,
cedeu o empate. Então pode ser que ele mantenha o esquema. Ele não tem o Lianco, né? O Lianco foi expulso contra o Cruzeiro, tá fora. O outro que tá fora é o Alan Franco. E aí, Cirilo, o que a gente pode projetar de time? Até para vocês comentarem aí. Everson no gol, Natanael na direita e o Renan Lodge na esquerda, eles deverão ser mantidos. Aí vai com 3 zagueiros, se for, a tendência é Juan, Vitor Hugo e o Alonso. Se for com 2 zagueiros, ele pode tirar um deles para colocar mais o atacante lá na frente. Aí no meio campo, o Maicon, o Tomás Pérez, né, deve ser o escolhido ali para formar a dupla com o Maicon, sem o Alan Franco. Aí o Bernard com Minda e Cassierra. Se ele quiser colocar o Coelho para começar o jogo, pode abrir o Minda de um lado, pode colocar o Coelho de outro, e aí não precisaria de 3 zagueiros. Com essa ausência do Vitinho, né? E a gente não sabe como está fisicamente o Coelho. Eu acho que não é nem fisicamente, é clinicamente. Porque fisicamente o Coelho sempre está bem, né? O Coelho não é um jogador que tem muito problema físico, né? É um cara que, inclusive, entrega muito nos jogos, né? E poderia ser interessante, né? Você ter o Minda aberto de um lado e o Coelho do outro, até para aproveitar esse fato de o Vitinho jogar a joga, o Matheus Ponte, que não é um jogador do mesmo nível do Vitinho em hipótese alguma, né? Então, eu acho que poderia ser interessante. E aí, nesse caso, eu acho que abriria a mão dos 3 zagueiros, né, Cláudio? Porque não faz sentido você ter 3 zagueiros, 3 atacantes, o time fica meio desequilibrado. Agora, outro ponto que eu acho que é muito importante, o Cirilo, é saber também da condição do Vitor Hugo, né? Porque o Vitor Hugo vem sendo o principal jogador de linha do Atlético na temporada e está afastado há alguns jogos, desde o Clássico, né? São 3, vai ser o 3º jogo fora, né? Ele não foi liberado hoje. Pois é, não foi liberado. Então, quer dizer, essa questão do Vitor Hugo é complicada pro Atlético, a gente não sabe aí como que o Barba vai resolver isso. A tendência é que seja o Bernard, né, Cláudio? Sim. Porque o Bernard é o cara que tem jogado e tem sido até muito elogiado pelo Barba, mas de toda forma, ô Cirilo, uma certeza que a gente tem é de que é um jogo duríssimo. Um jogo duríssimo. O Botafogo vem vivendo um momento bom no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, e vai ser complicado pro Galo, até porque o Botafogo, a tendência, né, e pelo que o Lucas colocou aqui, vir com um meio de campo muito forte, né? Um meio de campo que, se a gente for levar o pé da letra, com 3 volantes, né? Então, uma marcação bem forte em cima do Atlético e velocidade na frente. A gente não sabe se é o Vidalba, mas o Matheus Martins é um jogador de velocidade, de habilidade. Eu acho que a gente vai ter um bom jogo na Arena MRV, mas se tiver o Coelho liberado, eu abriria a mão dos 3 zagueiros para poder colocar o Coelho na esquerda aberto ali para poder tentar explorar o Matheus Ponte. Ô Simões e Cirilo, só um detalhe aí, eu tô muito curioso para saber como vai ser o aproveitamento do banco de reservas amanhã, viu, Cirilo? Porque no clássico contra o Cruzeiro, apareceram ali Pacini, Cauã Soares, no jogo anterior o Izep apareceu, ou seja, os garotos. No último jogo, o Barba, lá no Uruguai, preferiu usar os medalhões do banco, né? O Scarpa, o Dudu, e aí o Atlético, a gente sabe que tem alguns atletas que estão quase para estourar o limite de 13 jogos e tem aí esse limite que não pode, né? Para o outro jogador jogar em outro clube, como aconteceu com o Hulk, por exemplo. Então vamos ver, eu acho que a tendência, Cirilo, é a utilização mais dos garotos, como foi no Clássico e não como aconteceu lá diante do Juventude no Uruguai. Agora, ô Cirilo, independentemente de quem jogar, tá? Um ponto que o Atlético não pode descartar é o fato do goleiro Neto do Botafogo atravessar um momento muito ruim, né? Aliás, eu acho que ele não atravessou. Nossa. Ele não atravessou um momento bom no Botafogo. É um problema pro time carioca, tá? Ele tem falhado nos jogos aí, tem comprometido resultados, as atuações dele não têm sido regulares, como se imaginava pelo nível dele, tá? Então é um goleiro que com certeza vem inseguro. E isso decide o jogo. Então eu acho que é um ponto que com certeza o Atlético está atento, né? O setor de observação já passou esse aspecto, e até nesse ponto, né? O Coelho, de repente, é um cara interessante, né, o Cláudio? Porque o Coelho dessa turma toda que a gente falou aqui, eu acho que é o melhor. Lógico, o Hulk não vai jogar. O Scarpa tá nessa dúvida aí. Eu acho que o Coelho passa a ser o melhor chutador do Galo. O Renan Lodge também, né? Bate bem de fora da área. É um ponto a ser observado pelo Atlético, viu, Cirilo? Porque o Neto não vive um momento muito bom, não. O jogo reativo que a gente tá usando sempre como exemplo, né? Do Atlético Mineiro no Clássico,
eu acho que não deve funcionar amanhã, né? Eu acho que o Atlético amanhã tem que propor mais o jogo, né? Porque o Botafogo, eu acho que vai ser esse time reativo, vai vir para empatar, que é sempre muito difícil vir enfrentar o Atlético na arena. Então, o Atlético vai ter que mudar esse comportamento, né? Esse esquema tático. Mesmo jogando se optar por jogar com 3 zagueiros, eu acho que vai ter que propor mais o jogo, dar o abafa lá em cima. Agora, o comportamento é o que fica, né? Esse exemplo que foi no clássico aí, que deixa, que falta na Sul-Americana, que tem faltado em alguns jogos, né? Isso é o que tá faltando aí pro Atlético fazer bons jogos e principalmente em casa e conseguir os 3 pontos. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou o vídeo até aqui e curtiu. Peço aí que vocês deixem um like, tá bom? Quem puder deixar o like antes desse vídeo vai ser de grande ajuda, tá bom? A gente agradece demais. E quero desejar boas-vindas para quem tá chegando agora e não conhece o canal, você que não se inscreveu ainda. O meu convite aqui para vocês, deixo para vocês aqui estar se inscrevendo no canal, tá? Deixa também um like de vocês, aproveita e pega o embalo. Deixa o like para dar aquela força para o canal continuar crescendo cada vez mais. E ativa o sininho de notificação. Toda vez que você for notificado, é porque tem notícia atualizada aqui no canal para você estar aí se informando sobre o Galão, tá bom? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Temos um espaço de comentário aí para você estar deixando o seu comentário e a gente olha todos os comentários, tá bom? A participação de vocês é muito importante aqui pro canal, ajuda demais o canal a continuar crescendo também. O YouTube entende que as notícias, né, tá sendo relevante para os torcedores, então ela indica para mais torcedores do Atlético, porque assim o canal cresce cada vez mais, tá bom? Agradeço aí pela força de vocês, tá? E pela preferência que vocês estão dando ao canal de estar aqui com a gente. Espero que vocês continuem com a gente aí. Vou ficando por aqui, massa. Deixo um forte abraço para vocês. Ficaremos atentos aí às notícias. E hoje tem Galo, né? Um jogo muito importante, despedida do Hulk. É um jogo muito importante. Ela chega a ser mais importante que uma despedida, né? Porque o Cruzeiro subiu para a tabela. Tá? O Cruzeiro subiu para a tabela e a gente ficou lá embaixo. Então é muito importante a gente manter a proximidade aí de pontuação para não ficar muito distante, porque depois para recuperar fica difícil, né? Então é uma vitória muito importante dentro de casa. Então e a torcida, pelo que o Rezende disse, ela tá pesada, então vai ter torcida para empurrar o time, então o time tem que responder. Então vamos aguardar e botar energia positiva pro Galão. Então, massa, vou ficando por aqui, tá? Forte abraço. Desculpa aí por ter falado demais, mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.